eu trago aqui essa notícia do início do século XX, né? Tempo de seus bisavós, porque pandemias sempre houveram. Eu não sei se essa pandemia agora que é planetária, eu acho que ela é uma das maiores pandemias, porque mesmo a peste negra, não sei se você estudou em história, a peste negra ela se concentrou na Europa. Ela matou 2/3 da população. Não teve uma pessoa que não tivesse a família inteira morta ou algum ente de sua família. Todos foram atingidos, todos, né? Então, eu esqueci de colocar o local aí dessa foto, mas eu botei a reportagem, o link da reportagem no mural, talvez ali diga, né? Então, é mostrar que o conhecimento, ele é uma exigência do ser humano, sabe? A gente adquirir conhecimento. Você lembra que eu perguntei ali o que vocês entenderam da fala daquela economista, né? Na aula de sociologia. E eu creio que vocês não entenderam quase nada, não é verdade? Não muita, né? Mas por quê? Porque Leone não é inteligente? Porque Gabriel não... Não é isso. É porque falta o quê? Falta a bagagem conceitual para você fazer as associações de ideias. Entendeu? Todo discurso ele é baseado numa bagagem conceitual. Entendeu? Quando eu falo para você, vá com Deus, você já pode inquirir que a professora Sônia não é ateia, concorda? Por quê? Porque quando eu falo vá com Deus, eu estou já te sinalizando que eu tenho uma religião. Enfim, que eu não sou ateia. O que você vai aprendendo com o tempo, com o conjunto de conhecimentos, as teorias, né, os conceitos que você vai aprendendo, é exatamente identificar discursos. Esse é o grande barato, sabe? Quando a gente fala assim, você aprende sociologia para você poder compreender melhor a realidade que você vive. Então, a escola, o conhecimento, você adquire para você poder exatamente ir formando o seu discurso, né? E identificando o discurso do outro. Para quê? Para que você possa se articular, para que você possa saber se movimentar melhor dentro dessa dinâmica social que você vive, né? Isso é uma revisão do ano passado, né? Não sei se eu dei isso, né? Eu não lembro agora, mas só para lembrar. Então, o que é conhecer, né? Então, é uma relação entre sujeito, objeto e o seu significado. Eu trago para vocês essa questão do significado, tá? De quando você olha esse objeto, eu estou elencando aqui uma pessoa, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque é uma questão social, né? O racismo estrutural, por exemplo, que está em pauta. Então, a gente vai fazendo o quê? Essas associações, está percebendo? Né? Então, essa relação tríplice entre sujeito, objeto e imagético, ou seja, a imagem que eu tenho daquilo, né? Que forma a opinião, ideia, o conceito, é o processo de construção, por exemplo, do preconceito racial, tá? Então, e essa construção do preconceito, ela é histórica. Nesses 500 anos de história do Brasil, não é de uma hora para outra que se estabeleceu esse olhar racista sobre o outro, né? De que uma raça é superior à outra, de que um povo é superior ao outro. Isso vai passando de geração a geração. Vocês têm colegas racistas? Você conhece alguém que sofreu racismo? Já. Então. Aí esse racismo não veio do nada, né? Sim, obviamente. Né? Tendo em mente essa tríade, né? Essa relação tríade, tá? Sujeito, objeto e o que ele representa,
Está vendo aqui o Chadwick Boseman? Para a população negra, esse filme é um marco. Por quê? Porque ele traz uma imagem, olha que legal quando você pega o conceito e vai aplicando, né? E é difícil, mas por isso que a gente está na escola. Então, para o povo negro americano e para qualquer negro brasileiro, enfim, né? Esse filme é um marco. Por quê? Porque é um filme que retrata o negro como ele é, sem estereótipo, sem usar pessoas, mulheres principalmente, mais claras, mais próximas ao branco, né, que sofreu a miscigenação. Então, é mostrar o negro na sua plenitude, como povo, né, com seu cabelo, né, a estrutura do seu cabelo, que quando eu falo cabelo, quando eu falo nariz e boca, são os elementos que foram alvos e são alvos de violência. Eu não vou chamar de bullying, sabe? Porque bullying não é minha língua. De violência, violência verbal, né? Violência física, né? Então é muito bonito esse filme. E aí é um exemplo que eu trago na prática dessa relação. Como é que o conhecimento se estabelece e como o olhar do outro é construído. Quando a gente for ver identidade, a construção da identidade, eu espero, né, que você já tenha isso na cabeça, né? Como é que o conhecimento ele é construído, né? Nessa relação, tá? Sujeito, objeto e o seu significado, tá bom? Então, o conhecimento desenvolve outras habilidades e competências, porque nós somos seres sociais, nós não nascemos sabendo esse esquema, né, para a gente entender como o conhecimento ele vai se desenvolvendo, né? Então, ele colocou aqui, ó, habilidades do pensamento de ordem superior e habilidade do pensamento de ordem inferior, que é uma coisa que você vai aprendendo escalonadamente, né? Fazer análise de alguma coisa, olha, requer tantos outros elementos e não é de um dia para o outro que a gente aprende a fazer análise. Por mais que a gente faça uma faculdade de ciências sociais, né, onde o sociólogo, o cientista social, por essência, uma pessoa, um analítico, uma pessoa que vai analisar conjuntura, analisar a comunidade, né, levantar problemas, enfim. Mas isso é ao longo prazo e é estudo constante. O ser humano, ele tem que, o tempo todo, ele tem que estar estudando, estudar para conhecer, né? Fazer síntese, avaliar. Como é que eu vou avaliar vocês? Por isso que eu falo assim, sem a aula, como é que se avalia uma pessoa? A capacidade, o grau de entendimento de vocês sobre algum conceito dado, percebe? Então, encarar a apostila como aula é você romper com todo esse processo de conhecimento, de adquisição de conhecimento. Não tem como. O Aristóteles, que na metafísica, ele se inicia com a frase: todos os homens têm naturalmente o desejo de conhecer. Pode-se atribuir duas interpretações básicas a essa premissa aristotélica. Premissa o quê? Que vem, né, antes, a partir de alguma coisa, né? Então, ele colocou duas premissas, duas interpretações a partir dessa premissa de que os homens têm o desejo de conhecer. Estabelecer a razão como condição diferencial entre ser humano e natureza, entre homem e animal. E a segunda interpretação é o conhecimento como condição necessária para afastar-se de meras opiniões, das explicações míticas sobre o mundo e sobre a existência. Se você ler sozinha essa apostila,
você não vai, e se não tiver aprendido muito bem, você não vai fazer a associação com as teorias de Platão, a teoria das ideias de Platão, né? Por isso a importância de ter o professor aqui. Aí, trago para vocês, primeiro, a mitologia, né? Quando ele fala para você não ter essa explicação sem essa racionalidade, mas mesmo na mitologia a gente encontra essa racionalidade. Eu acho fantástico, porque todos os povos criaram suas narrações míticas. Não existe nenhum povo sem os seus mitos, né? E aí eu trago para vocês, que é o mais difícil, a gente poderia trazer a Gênesis, né? Que é do mundo cristão, mundo judaico-cristão, mas eu ia trazer a criação do mundo nórdico, né, da mitologia nórdica, mas eu trouxe o mundo egípcio aqui para vocês, e aí eu trago a historinha, né, tem muito mais coisa do que isso, mas só para a gente ter uma ideia, é uma narração mítica, ou seja, não, você não vai procurar explicações racionais aí, né, científicas, porém, toda narração mítica, ela, você, a partir dela, você pode buscar uma racionalidade. É muito interessante isso, né? Quando você vê, que creio que vocês conheçam mais, né? A Gênesis, quando Deus criou o mundo em 6 dias, né? E aí vai contando toda aquela história, e quando você compara essa narração com a teoria científica, né, da criação do mundo, do universo, você vê que você consegue, às vezes, fazer uma ponte, mesmo que tênue, né, entre essas duas narrativas. A diferença é que a narração mítica, ela jamais será questionada, porque ela é dogmática, é um dogma. Você não vai você não vai apresentá-la à mesa para destrinchar o que é verdade e o que não é. Ela é uma verdade em si, tá? Já a ciência, não, ela não é fechada, ela não é dogmática. Então, ela está sempre posta à mesa, né? Sendo submetida a novas descobertas, a novos entendimentos, né? Sendo apoiada por novas tecnologias, enfim, é uma outra coisa. Mas deixa eu contar a historinha. Tudo começou nas águas do Oceano Num, de onde surgiu o atum, um ser sem gênero e que possuía um olho que tudo vê. Na mitologia chinesa, também aparece um ser sem gênero. Interessante isso. Ele, então, criou Shu, deus do ar, e Tefinu, deusa da umidade. A gente sempre vai encontrar nessas narrativas os elementos terra, ar, fogo e água. Né? Terra, água, fogo e ar. Esses dois deuses foram encarregados de criar ordem a partir do caos. Então, você veja a busca, né, de uma ordem, de um equilíbrio. Toda a história do planeta, a gente vai sempre encontrar isso. Né? Eles geraram Geb, a terra, e Nut, o céu. Quando o céu foi levantado acima da terra, a ordem do mundo se formou. Porém, Shu e Tefnu se perderam na escuridão. Atu então removeu seu olho e o enviou em busca de seus filhos. Quando eles foram encontrados, Atum chorou de felicidade, e no local onde suas lágrimas atingiram a terra, nasceram os homens. Gente, é lindo, né? Por que ele tirou o olho? Por que ele removeu? Qual é o significado do olho? Paro aqui, né? Senão a gente não. 3 minutos. E aí, como eu falei para vocês, vamos entender aquilo que foi colocado ali
atrás, né, com a teoria de Platão. Platão sempre será uma referência, sempre, sempre em algum momento ele aparece, né? Porque realmente Sócrates e Platão, ele em sua síntese, que é a caverna, né? A caverna, na verdade, é uma síntese de toda essa busca de conhecimento. A busca do conhecimento é a gente sair aqui dessa personalidade acorrentada, ignorante das coisas, sem senso crítico, né, sem conhecimento, apenas absorvendo de uma forma passiva, né, o que é dado para o filósofo. Veja aqui, ó, o filósofo. O homem que é acorrentado começa a duvidar, inicia o processo de chegar à luz. E aí, essa dúvida, de uma forma positiva, que é no século XV, século XVI, né? É inaugurada por René Descartes, que ele fala: a dúvida é um método para buscar o conhecimento. Quando o acorrentado aqui começa a duvidar, será que essa imagem que eu estou vendo aqui é verdade? Será que ela é verdadeira? Porque eu tenho o Amos aqui, né? O Amos existe. Gente, essas personalidades existem no nosso mundo até hoje. Tem muita gente acorrentada, tem muita gente amos, tem muita gente filósofo. O filósofo não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que está sempre aberto ao conhecimento, né? Mas a nossa preocupação é com esse amos aqui, ó, que está sempre manipulando em todas as esferas da sociedade, sempre manipulando o conhecimento, sempre omitindo informações, né? Ou omitindo ou desvirtuando. Como é que eu falo, gente? Manipulando aquela informação de forma a passar uma informação errada, tá? Então, o caminho é sempre sair desse fundo de caverna, né? Sair dessa posição passiva e confortável, né? A ignorância é confortável, gente. Viver apenas. Viver apenas. Deixa a vida me levar, como já dizia Zeca Pagodinho. É confortável, né? Deixa os outros pensarem por mim. Só que a gente continua acorrentado aqui, sofrendo as consequências desse acomodamento, né? Ser filósofo dá trabalho, porque você tem que continuamente estar, né, estudando, buscando conhecimento. Eu tenho um colega que ele é pastor Bira. Eu conheci no mestrado, ele agora já está fazendo doutorado. Então, quando ele vai colocar uma mensagem, eu esqueci, agora não vou lembrar qual é a denominação, né, da igreja dele, evangélica, mas quando ele vai colocar uma mensagem, é uma mensagem para qualquer pessoa. É uma mensagem que é desprovida de qualquer orientação conceitual excludente, que exclui pessoas, né? É impressionante a formação que ele tem. É uma pessoa que eu respeito muito, né? Mas, enfim, então, é essa dúvida olhada de uma forma não cética, tá? O ceticismo, ele tem um lado ruim e um lado bom, né? Se você não acredita em nada, tudo você põe em dúvida, é complicado, né? Mas aqui a dúvida de uma forma positiva. Não, peraí, deixa eu investigar, percebe? É a dúvida como método para você buscar a verdade, né? E aí, com isso, é inaugurada a filosofia moderna. Dentro dessa questão do conhecimento, que está também lá na apostila, né? O que é real? O que é real?
Como você define o real? Então, se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro, que são os 5 sentidos, né? Aí voltamos para Platão. Para Platão, os sentidos, ele não é real. O que eu estou sentindo não é real. O que eu estou vendo não é real. O que eu ouço não é real. A única coisa que é real para mim, segundo Platão, né, para ele, né, é o que está na minha cabeça. São as ideias, tá? Então, para ele, o real está no mundo das ideias, no mundo inteligível, que é perfeito. Olha, aplica essa teoria numa pessoa que você idealiza, seja um amigo, seja uma pessoa que você está gostando, quer namorar, né? Numa política, né? Num político, numa liderança política. Então, você cria aquela ideia e você vai vivendo segundo aquela ideia. Nossa, fulano é maravilhoso, é fantástico. Você não está vendo a realidade, você não conhece a realidade, né? Então, tudo que é idealizado, modelado, é perfeito, né? Então, Platão, ele é uma pessoa que ele não vai considerar a diversidade. Ele vai dizer que o mundo sensível, esse mundo que existe, ele é ilusório. Então, ele só vai considerar sempre a essência, o que é ideal, modelo, né? E, infelizmente, essa teoria, ela corroborou os modelos excludentes de sociedade, né? Não considerar pessoas de orientação homossexual, não considerar pessoas não brancas, índios, negros, né? Morenos como os árabes, enfim, né? Não considerar pessoas de outras religiões. Percebe, gente, as associações que a gente vai conseguindo fazer com esses conhecimentos? Já finalizando aqui, com os tipos de conhecimento. Então, o conhecimento empírico, ele depende dos sentidos, né? Então, surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor, aquela tríade, aquela relação tríade, né? Sujeito, objeto e significado. Já o conhecimento científico, ele já vai depender de métodos, de equipamentos, né? Para poder investigar de uma forma mais ampla, que não dependente apenas desses sentidos, né? Ele usa a lógica, o pensamento crítico, engloba fatos que foram comprovados. Existe o conhecimento religioso, que é mítico, que é dogmático, né? Baseado na fé, acreditando que esta é a verdade absoluta, quem segue, né? E o conhecimento filosófico, que está aí, que está aí, que é o nosso objeto hoje, né? Baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais subjetivas e que também tem um método para você fazer reflexão, que a gente vai ver na próxima aula. Então, as formas de interpretar e compreender a realidade podem ser divididas entre duas esferas: do invisível, aquilo que a gente não vê, que é o mito, a religião, e o visível, e a ciência e o ateísmo, né? O ateísmo, as pessoas que são ateias, elas olham o mundo a partir daquilo que elas podem ver, do concreto, né? E, por último, então, aí eu trouxe esse exemplo, né? Sobre as explicações, no caso, eu trouxe as estrelas no céu noturno, que eu gosto sempre de observar. Aí você veja que cada esfera de conhecimento, cada dimensão de conhecimento, vai te dar uma explicação. A explicação mítica das estrelas é que elas são fogueiras
que alguns deuses acendem no céu. Olha que coisa linda, poético, né? Mas estrelas não são fogueiras. Então a gente está para além da ciência e antes da ciência, né? Nem para além, antes da ciência, né? A religião, ela vai dizer que as estrelas são obras do Criador, né? De Deus. A filosofia já vai chegar mais perto da ciência, ela vai dizer que a cosmologia, que é o estudo do cosmos, do universo, procura explicar a origem do universo de uma maneira lógica e racional. A ciência, ela vai dizer que são astros e que tem luz própria. Então, as formas de compreender o mundo foram se aprofundando ao longo do desenvolvimento da consciência humana, porém todas essas formas coexistem na atualidade, né? Porque nada é estanque. Então, um beijo para vocês, a gente se vê na próxima.